Olá, Sara, tudo bem? Boa noite, Ana. Boa noite. Preparado para mais um embate. Boa noite, querida. Bem-vinda. Você já foi também umas semanas atrás também, porque ele sabe, eu estava comentando isso com a Ana, né, que ele tem... Vou procurar aqui e aviso nossa audiência. O Paulo Pimenta, ele tem muita experiência com o lavajatismo, né? Porque na época que da Lava Jato estava no auge, o Paulo Pimenta, apesar de ser super ocupado, é uma pessoa que se dispôs a conversar, que se dispôs a ajudar. Ele é muito investido nas coisas que ele faz, ele tem muita paixão pelo aquilo que ele faz. Então, eu acho que vai ser realmente a palavra show aí, ela é bem adequada, porque vai ter um fator de entretenimento em ver o Paulo Pimenta jogar no ar e pegar igual um leão aqueles lavajatistas, né? Vai ser às 10 horas, viu, Miguel? 10 horas da manhã, perfeito. Uhum. O negócio é o seguinte, Sara, é que o pessoal que mais gosta de participar desses embates da parte do Bolsonaro é o núcleo duro do Bolsonaro, que é aquele cara que usa a bandeira do Brasil aqui. Qual é o nome daquele cara, Ana? É a escória. Não, é a escória. Não sei, mas eles são muito baixo nível, Sara. Eles são muito baixo nível. Eles fazem sucesso, eles têm muito voto, porque, infelizmente, né, na humanidade tem muito besta que vota neles, né? Até o Nelson Rodrigues falava, né? Ele temia, o mundo vai ser tomado por idiotas. Infelizmente, né? Tem uma quantidade gigantesca de pessoas desqualificadas ou ingênuas, né? Que votam nessas pessoas. Mas eles são muito desqualificados, Sara. Eles falam muita besteira. Então, assim, eles fazem sucesso na rede social, na bolha deles, que não tem contradição. Mas no embate com uma pessoa como Paulo Pimenta, e no ambiente com regras, entendeu? No ambiente que tem regras, que é obrigado, tem regimento, então, mesmo que o presidente da comissão lá da audiência seja um bolsonarista, ele é obrigado a seguir o regimento, dar 2 minutos para 1 minuto, 10 minutos para o Paulo Pimenta. Então, com esse ambiente de regras, o Paulo Pimenta, ninguém pode xingar ninguém, por exemplo, porque se alguém xingar o Paulo Pimenta pode responder. O presidente da comissão tem que repreender, porque tem que ter um mínimo de postura. Então, eles não conseguem agir que nem as bestas feras que nem eles ficam na rede social, para a bolha deles. Então, eles perdem o debate. Então, é ótimo para o Paulo Pimenta. Estou adorando. Quanto mais eles chamarem... Eu lembro que o Flávio Dino era um show depois de outro. Qual que é a ocasião do convite? Porque aqui se deve a honra do Paulo Pimenta ir lá discutir com os ratos do esgoto. É aquela questão do arroz, da importação do arroz. Então, eles querem atacar o governo Lula, dizendo que não era preciso importar arroz, mas o governo Lula inventou e o processo de licitação deu problema. Eles vão atacar por aí. De que hoje mesmo eu ouvi uma entrevista com o Eduardo Leite numa rádio, e o Eduardo Leite falando que essa questão da importação do arroz, na verdade, deixa os produtores locais inseguros. Então, vão aproveitar essa questão para atacar o governo Lula. Vocês não devem estar lembrados do Eduardo Leite falando para parar com as doações, porque isso é prejudicar o comércio local, né? Que nem existe mais. E é para prejudicar o velho da van, né? Ele não queria que as pessoas se recuperassem para ele passar a retroescavadeira dele lá e gentrificar tudo. Então, eu entendi. O arroz... É interessante porque o arroz seria um problema realmente para eles, né? Com a concorrência ali. Devia ter safra perdida. Isso aí, mas a razão deles é ridícula. Porque o arroz está caro. Entendeu? O arroz está caro no Brasil. E é evidente, como o maior produtor do Brasil é o Rio Grande do Sul, e teve problemas lá, apesar de que, graças a Deus, foi menos do que... Porque a safra já estava quase terminada, mas mesmo assim, né, você tem um problema, porque as estradas ficaram destruídas, então você tem o arroz guardado no armazém que você não consegue deslocar. Armazenamento, distribuição. E aí o governo, e a decisão do governo não foi sair distribuindo arroz, foi recompor o estoque da Conab. Você recompõe o estoque da Conab, depois faz um leilão para você controlar o preço. O preço está caro do arroz. Para conter os preços. Eles são a favor do preço caro de arroz? Aí, lembrei, Sara, você mencionou esse episódio aí,
do Eduardo Leite, que falou para cuidado com as doações, para prejudicar os lojistas lá do Rio Grande do Sul. Eu lembro que teve um meme que pegou muito, né? Prejudicar. Os vendedores de pão. Mas, enfim, né? É isso aí. Vamos passar para... O que mais tem para a gente aí, Aninha? Então, temos Milei. Vamos comentar com a Sara. Está por dentro das últimas do Milei, Sara? Milei voltou a atacar o presidente Lula, fez uma alusão ao presidente Lula como um dinossauro. Um tweet dele muito confuso. Deixa eu ver se o Gui colocou aqui para a gente esse tweet do Milei. Bom, primeiro esse aqui é um tweet do Eduardo Bolsonaro, anunciando que o Milei vem para o Brasil para esse evento, né, no dia 6 e 7 de julho. O Milei não vai participar da cúpula do Mercosul em Assunção, mas vai participar desse evento do CEPAC Brasil, que é essa reunião dos... Para mim é reunião de fascista, né? Reunião dos fascistas aí. E o Milei, ele fez esse tweet, e ele fala mais ou menos o seguinte, que ele fala, é uma alusão, pelo que eu entendi, ao próprio Lula, como um dinossauro. Ele fala que foi criticado porque não se posicionou pela questão da Bolívia, mas que no final ele, Milei, estava certo sobre a relação da Bolívia. Depois, as agressões de Lula, com em especial a sua interferência na campanha eleitoral e apoio sólido à mais suja campanha da história. Ele está se referindo à campanha do Alberto Fernandes, que o Lula estaria se queixando porque ele responde com a verdade, falando que o Lula é ladrão, que o Lula é comunista, ou seja, é uma verborragia esse tweet aí, que nem vale a pena ler tudo. O principal é a gente pegar a essência, né? Então, ele continua atacando o presidente Lula dia após dia, vem ao Brasil, é um chefe de Estado, vem como se não fosse um chefe de Estado, como se fosse um ativista da causa aí, né, dos fascistas, aí, dos conservadores, é até bonzinho demais chamar eles de conservadores, e está se vangloriando, né, como o Miguel estava explicando mais cedo, de que a economia argentina está melhorando muito e que, na verdade, o Brasil, o Lula está ressentido, inclusive, dessa melhora da Argentina, porque o Brasil estaria patinando na economia. Antes de passar para a Sara, eu acho que ele estava se referindo ao Alberto Fernandes nessa postagem, porque o Alberto criticou o Milei, porque teve aquele caso na Bolívia, a tentativa de golpe na Bolívia, e o Milei atacou o governo da Bolívia. Se aproveitando da contradição, da confusão que está havendo entre o Arce e o Evo Morales, a gente vai falar, inclusive, sobre isso mais tarde com o Chamorro, que é um analista político, que entende muito disso, mas aí ele atacou o governo da Bolívia, acusou o governo da Bolívia de promover uma fraude, e o governo da Bolívia já, inclusive, convocou de volta o embaixador, mas, sobretudo, ele está vindo ao Brasil um ato de provocação, encontrar com uma pessoa como Bolsonaro, né, que é um fascista, um delinquente, alguém que está inelegível, alguém que fez muito mal ao Brasil, e não vai cancelou uma reunião com o Mercosul, Sara. Então, é muita insanidade. O Mercosul é o maior mercado da Argentina, sobretudo de produtos manufaturados. O maior mercado da Argentina está vendo a indústria desabar. Em vez de vir fazer uma reunião com o Mercosul, para tentar negociar, tentar conversar, dialogar, para melhorar a própria economia argentina, ele vai participar de uma palhaçada em Camboriú, pegar sarna. O pessoal está até zoando aqui, né, porque está tendo uma epidemia de sarna em Camboriú. O pessoal fala que foi Bolsonaro que levou a sarna para lá, e deve ter sido mesmo. E vai para Balneário Camboriú participar de uma palhaçada, um negócio que não tem sentido nenhum para a economia, para a política argentina. Entendeu? O que você acha disso? Essa história, ela não é inédita, né? A gente sabe que o Milei vai recentemente agora em visita oficial à Espanha e ataca a esposa do Pedro Sánchez, dizendo que ela era uma corrupta.
né? Ele se sente assim muito empoderado pelo Vox, né? Ele é recebido pelo partido Vox de ultradireita, partido que tem legado aí franquista da Espanha e que apoiou muitas dessas eleições de ultradireita em Portugal, né? O Vox apoiou o Chega, como apoiou o próprio Milei. Então, o Vox virou um pouco um exportador do mundo hispânico do fascismo, do franquismo, né? Da ultradireita. Então, ele vai ali, se sente muito empoderado através dos seus iguais do Vox e desconhece o Pedro Santos como cabeça de Estado e ataca e difama a esposa do Pedro Santos. Isso custou para ele ter que sair da Espanha, né? Então, ali o Pedro Santos tomou uma atitude que deveria caber, ele desconhece quem que é o cabeça de Estado, também nessa atitude golpista aí. E no Brasil tá a mesma coisa, né? Eu vou fazer uma visita ao Brasil, é uma visita para fazer uma baixaria no Twitter. Ele sabe da profunda amizade entre o Lula e o Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes tem uma grande admiração pelo Lula, né? Então, ele está presente em todos os momentos assim, mais relevantes da vida do Lula. Ele estava presente, acho que ele estava presente na posse do Lula, senão ele veio logo depois. A primeira visita internacional do Brasil ele veio na posse. Né? A primeira visita presidencial do Lula foi à Argentina. Então, sim, ele quer atacar o Fernandes usando o Lula como uma proxy. E não está entendendo o tamanho do Lula. Essa história também, por outro lado, já foi contada aqui na Europa. Na Europa, digamos assim, no Reino Unido, você tinha o Nigel Farage, que resolve falar do Reino Unido para os britânicos e que cria a ideia do Brexit. Era uma ideia que era morta, ninguém nunca nem cogitava essa questão do Brexit. Era um fato consumado pertencer à União Europeia. E o Nigel Farage começa com uma meia dúzia de lunáticos mesmo, em frente às cortes constitucionais, a Corte Constitucional Britânica, a falar dessa questão do Reino Unido para os britânicos, e vai crescendo o movimento dele até que ele põe uma faca no pescoço do David Cameron, que precisava dele para formar uma certa maioria, e fala, nós vamos votar o Brexit. O Cameron achou que não fosse perder. Entra Aaron Banks, entra Facebook e começa uma verdadeira campanha de difamação da ultradireita através do Cambridge Analytica, aquele escândalo do Cambridge Analytica. Teve ali, aqui no Reino Unido, terra. A Inglaterra achou que Sara, desculpa te interromper, mas você sente aí um arrependimento, esse arrependimento das pessoas de terem votado no Brexit? Ana, deu errado para todo mundo. Deu errado até para quem queria o Brexit. Para quem defendeu muito, né? Do ponto de vista eleitoral. Do ponto de vista político, eu já diria o contrário. Do ponto de vista político, em termos legislativo, houve um verdadeiro vandalismo legislativo, uma passada de boiada, uma desvinculação das normas europeias, uma desregularização das relações de trabalho, do meio ambiente. Então, sobre esse aspecto, o Brexit ele foi muito bem sucedido, porque você realmente conseguiu impor a política do Brexit, que é de total hostilidade contra os estrangeiros. Por exemplo, eles colocaram que os aslantes políticos que vinham muitas vezes de guerra no Iraque, no Afeganistão, que chegavam até aqui, não podiam esperar a resolução do seu asilo político e até o final. Eles iriam mandar essa pessoa, enquanto estava decidindo o asilo político, para um terceiro país, Ruanda, e se essa pessoa ganhasse o asilo político, ia ser nesse terceiro país. Então, as políticas imigratórias quebraram toda a Constituição. A Corte Europeia de Direitos Humanos teve que intervir para barrar o avião saindo de Heathrow, que é o aeroporto aqui, o principal aeroporto de Londres. Isso causou um grande escândalo na sociedade. Então, o projeto Brexit como um projeto racista e um projeto de isolamento. Ele fala de nacionalismo, mas ele não é um projeto nacionalismo, ele é um projeto só de isolamento. É a mesma coisa o Milei quer se isolar do Mercosul. É o maior tiro no pé, e vai ser o tiro no pé como, Ana, você perguntou, e o Brexit deu errado? Economicamente, é uma catástrofe o Reino Unido hoje, porque não saíram apenas os trabalhadores que precisavam ficar, mas saíram os trabalhos. Muitas empresas migraram para a Europa Central. Muitas delas, a American Express,
bancos financeiros, o trabalho migrou, houve uma grande migração da produção de capital para fora do Reino Unido. Isso do ponto de vista econômico. O outro ponto de vista é o ponto de vista humano, social, um tecido social muito mais machucado. A Inglaterra já não é mais um lugar tão cosmopolita e tão dinâmico. Uma característica do Reino Unido era que, apesar de ser um império, aqui era mesmo sabendo que vão perder a eleição. Então, o Milei está indo por esse mesmo caminho, se alienando e para poder mexer com as bases dele, só que ele está mexendo com o maior parceiro comercial, com alguém que ele tem dependência econômica, que é o Brasil, que é um gigante da América Latina, que está brincando com fogo. Outro dia eles precisaram de gás, né, Miguel, aqui, precisaram de agilidade para chegar ao gás e tal. Não, tem isso ainda. A Argentina está com um problema de energia, está com um problema grave. A Argentina é um país frio, né? Todo mundo sabe. Ela vai até quase a Antártica, a Argentina. Então, eles precisam de muito aquecimento, precisam de muito gás para aquecer as casas. Senão eles morrem de frio, morrem congelados. E está com problema de falta de gás e pediram gás para o Brasil. Colocado à disposição da Argentina a quantidade que eles precisassem. E eles imploraram gás para o Brasil porque eles querem gás barato, claro, né? O Brasil podia vender caro, podia criar alguma dificuldade para lucrar. Não, Lula determinou que fosse entregue para a Argentina ao preço acessível para eles, ao preço de mercado, sem nem mais caro, nem mais barato, para ajudar os nossos irmãos da Argentina. O Lula gosta de ajudar o Alberto Fernandes, colocou a Argentina no BRICS. O BRICS, Banco do BRICS. Né? Tentou negociar com o FMI, pediu para o Haddad ir no FMI para convencer os diretores do FMI a aceitarem que a Argentina pagasse a dívida em yuan, porque aí iria fazer uma triangulação, porque a China também é sócia do FMI. Então, a China ia entrar numa triangulação, aí a Argentina, como ela estava com falta de dólar, ela poderia pagar em yuan, que aí ela trocava por petróleo, a Argentina não tem petróleo, e aí não ia descapitalizar a Argentina. O Lula fez toda essa negociação, a Argentina ia começar a se recuperar, se não fosse Milei, ia começar a se recuperar em 2024, porque aí ia resolver todos os problemas, mas não. Os argentinos se apressaram, votaram nesse maluco aí, e agora a economia está afundando. Eu trouxe os gráficos aqui, Sara. Bota os gráficos aí, por favor, Gui. Os gráficos que eu separei da Argentina. São 3 gráficos. Olha só, Sara. Olha isso. Ó, isso aí é Gini, coeficiente Gini. Gini é assim, quanto mais pro alto, pior. É mais desigual. Você vê que no primeiro trimestre de 2024, explodiu o Gini. Ou seja, aumentou a desigualdade da Argentina no primeiro trimestre. O Gini, assim, mais próximo de 0 é melhor. Mais próximo de 1, pior. Olha o gráfico ali no final. Explodiu a desigualdade. Maior dos últimos anos. Coloca outro gráfico aí, por favor, Gui. Já estava em dificuldade. Nossa, mas agora... Terrível. Mas você vê que... Por favor, Gui. Capacidade industrial da Argentina. Ó. Entra o Milei, pum, cai a capacidade industrial. Isso tá 50, um pouco mais de 55%. No Brasil está quase 90%, 85% no Brasil. Enfim, desastre econômico. Desastre. Né? Esse é o Milei. E ele ainda falou que vai ganhar o prêmio Nobel de Economia. Você viu essa, né? Agora, o FMI tá elogiando eles também, não está? Esse elogio como é que esse pessoal fala? É interessado. É o beijo. Não, é o beijo do dragão, né? Como é que é o nome daquela expressão? É o beijo do dragão, o elogio do FMI. É porque ele tá fazendo, tá cumprindo todas aquelas metas draconianas do FMI do passado, que inclusive são ultrapassadas, né? Porque se você vê os papers contemporâneos do FMI, o FMI é um conselho, tem de tudo ali hoje em dia, né? Mas o fato é que os dados são esses, né? Então, e esse é o Milei, né? E ele só quer saber xingar o Lula. Vamos passar para a próxima, então, Aninha. Vamos falar do Campos Neto. O que você acha?
Pois é, Sara, antes de você chegar, a gente estava conversando aqui, porque o nosso chat, se você der uma olhadinha para ele, agora acalmou, mas estava fora Campos Neto, fora Campos Neto, em cima abaixo, fora Campos Neto. Porque o presidente Lula tem sido muito assertivo com relação ao Campos Neto, a questão dos juros, e o Campos Neto deu uma má resposta, digamos assim, né? Falou demais, está lá em Portugal, uma reunião lá, o Banco Europeu, e isso tem dado muita repercussão, estão atribuindo essa subida do dólar para 5,70 com relação a isso. O que você acha desses últimos dias, desse embate aí, presidente Lula, Campos Neto? Pois é, a gente vai vendo as notícias, né? A última vez a gente também comentou aqui sobre o Campos Neto, e parece que os indícios de uma suspeita, eles vão apenas se acumulando. A primeira coisa que eu acho é que o Lula entendeu que o Campos Neto não está fazendo uma mera especulação. E ele está entendendo que é um ataque ao seu governo. É um ataque à economia do governo Lula. Ele quer desestabilizar a economia do governo Lula para enfraquecer o Lula politicamente. Eu acho que isso fica muito óbvio. E acho que o Lula está aceitando esse embate para trazer à tona o que ele já sabe, para poder explicitar e acusar e dizer aqui, eu sei muito bem o que vocês estão querendo fazer e não vou deixar isso acontecer. E um dos indícios que me parece, Ana, é que eu não acho que é apenas o interesse econômico da Faria Lima aí que está sendo contemplado. O interesse qual seria? O interesse de manter esses juros os mais altos possíveis para eles especularem, ganharem dinheiro sem fazer nada. Tudo que a gente vê é o Campos Neto com uma alta ambição política, quando ele vai no jantar do Tarcísio, que já se declara presidente do Brasil e declara o Campos Neto de ministro, sem nem ser candidato, sem nem existir uma eleição para tal ainda. Então, nós sabemos das ambições políticas dele, nós sabemos qual lado político ele está, e nós sabemos que o que ele tem feito não é simplesmente sair e falar que a inflação está alta e criar. Ele tenta criar artificialmente essa inflação, até, inclusive, alterando o boletim, né? Como é que era o nome dele? Boletim... Como é que é Focus. O nome? Boletim Focus. O boletim Focus. Eles chegam a alterar, é uma falsificação de um documento público, para criar um ataque especulativo e levar o dólar. É um golpismo pela desestabilização da economia. É isso que eu acho. A gente sabe que já teve... Eu não sei se você... Claro que você lembra. Quando a Dilma ganha a eleição, o Aécio resolve questionar no STE, depois questiona aqui, e aí eles puxam de um lado, puxam do outro, vão criando os fatos artificiais e, de repente, a gente estava com um golpe parlamentar. Eu acho que o Campos Neto não está agindo sozinho, ele está muito à vontade para fazer os embates e as declarações que ele faz para falsificar um boletim. Falsificação de documento público, criar fato. Então, eu acho que isso tem uma onda golpista aí. Para quê? Para o Lula, para também a economia ficar inviabilizada, para o Lula não conseguir implementar as políticas sociais a qual ele precisa de dinheiro, porque em vez de ir para o Minha Casa Minha Vida, em vez de ir para o Acredita, em vez de ir o crédito para o agricultor familiar, vai para os especuladores esse dinheiro. Então, eles estão forçando uma acumulação de capital através de um abuso de poder e para desestabilizar politicamente o Lula. E eu acho que é por isso que o Lula resolveu encarar esse debate, porque o Lula entendeu que isso é um golpismo, que isso é uma conspiração. A gente tinha falado na outra live de que a Daniela Lima tinha trazido da Globo que aquilo era uma conspiração. Aí eu lembro que eu falei, mas é óbvio que é uma especulação. Mas agora eu estou vendo que é muito mais do que uma conspiração. É quase um movimento de golpe mesmo. E não acho que é só o interesse da Faria Lima, não acho que é só o interesse pessoal dele. Tem um projeto político aí, está tudo muito arquitetado, está tudo muito coordenado, a mídia dando total apoio. Então, eu acho que aqui nós estamos vendo um movimento golpista de desestabilização política do Lula através de minar a economia através do abuso de poder. Absolutamente grave. O que o Campos Neto está fazendo, acho que o Lula tem entendimento disso, por isso ele está partindo para o embate e acho que vai muito além do que inicialmente parecia,
que é simplesmente uma questão de pegar dinheiro, eu acho que é uma questão golpismo mesmo, golpismo do Campos Neto, golpismo. Eu vou colocar essa palavra na boca, essa palavra é muito forte, mas eu acho que é ela mesmo que está despontando aqui, que cada dia vai acumulando com as notícias e fica difícil de acreditar que seja outra coisa. É isso aí. Eu fiquei na dúvida se colocava traidor ou golpista hoje na thumb. Né? Depois eu optei por traidor. De certa forma, é sinônimo de golpista. Né? Um golpista é um traidor. Mas isso que a Sara falou, da denúncia, tem uma denúncia do TCU, do procurador do TCU, que ele pede que o TCU investigue a fraude no Boletim Focus. Porque o Boletim Focus ele é feito da seguinte maneira: são entrevistas com operadores financeiros, gerentes de banco, presidente de banco, economista de banco, mas é uma coisa pequena, né? Assim, não são muitos, são algumas dezenas. E é muito fácil você fraudar. É só você combinar com quem você vai entrevistar. Fala aí que a inflação vai ser tanto. É fácil, eles mesmos, num jantar, eles combinam, vão todo mundo para um jantarzinho lá da Faria Lima, todo mundo mora ali, né? Todo mundo mora ali, começa por aí, na Faria Lima, quer dizer, próximo, né? Trabalha ali. Aí eles vão num jantar e combinam, amanhã, quando vier, a gente for responder o Boletim Focus, todo mundo fala isso, viu? E aí combina já, só que isso cabe à autoridade monetária do Banco Central identificar esse tipo de fraude e aumentar o escopo, entrevistar outras pessoas, né? Não ficar só ali na Faria Lima, entrevistar pessoas do Brasil todo, entrevistar acadêmicos, economistas, é fácil evitar. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que eles estão querendo criar um clima de impeachment do Lula, porque quando se aventa o impeachment da Dilma, a questão era econômica ali, né? Você encontra o apoio popular por causa do problema da economia. Então, eu sinto que existe, assim, eles foram muito bem sucedidos, eles guardaram a fórmula e o know-how. Então, eles sabem o que uma chacoalhada econômica, uma crise econômica, pode desestabilizar um governo, ainda mais quando eles têm maioria no Congresso Nacional. Eu acho que é muito menos inocente, muito mais virulento do que a gente imagina. Eu acho que eles estão querendo criar condições para desestabilizar o governo Lula e, quem sabe, até puxar até onde eles querem, que seria um impeachment. Né? Criando, fazendo... Eu acho até mais grave em certos aspectos do que aquele momento da Dilma, porque ali já existia realmente uma fragilidade da economia, eles exploraram uma situação. Acontece que agora a economia ela vai bem, digamos assim, está diminuindo a questão do desemprego, a inflação está controlada, a capacidade industrial, ou seja, tem bons indicadores econômicos. E por que eu falo que é mais grave? Porque ele usa de um posto em que ele está, que pode ter interferência, essa questão dos juros e tudo mais, o aumento da questão especulativa, pode ter interferência no bom andamento da economia. Então, por isso que cabe essa questão traição, porque é traição à pátria, né? Traição ao seu país, porque o seu país está indo bem na economia e você usa do privilégio de estar num posto X, em que uma movimentação sua, uma fala sua, você pode prejudicar esse bom andamento da economia. Então, isso é extremamente grave. Então, uma pergunta. Vocês acham que é simplesmente a fala dele? Às vezes eu tenho a impressão que existe um conluio mesmo ali da Faria Lima. Eu vou falar e vocês vão fazer conjuntamente. Isso tem muito quando a gente mexe aqui com o direito econômico, com o direito de concorrência, muitas vezes as empresas realmente entram num acordo ilegal para criar um resultado. Isso não é uma coisa tão absurda. E o que está aparecendo aí é que a fala do Campos Neto talvez seja só a ponta do iceberg, onde ele fala e ali já existe todo um esquema para criar determinados fatos. Se eu me fiz entender. Sim, Sara, você tem isso. O Campos Neto, esse é o lado mais escandaloso. O Campos Neto, ele está atuando politicamente. Ele participou de um jantar com o Tarcísio de Freitas. Ele vazou para a imprensa que ele quer ser ministro da Fazenda do governo Tarcísio.
E ele, ao comentar a alta do dólar, o câmbio é livre no Brasil, então oscila naturalmente, não é problema. Mas por isso que o Brasil tem um colchão cambial, um dos mais altos do mundo, que o Lula fez, e quando você tem um ataque especulativo, o Banco Central vende dólar. Ele corrige isso rapidamente, já fez isso várias vezes, fez isso no governo Bolsonaro. Não precisa nem vender muito, que é só o gesto. Só o gesto já assusta os especuladores. Eles já recuam, não, vai vender, porque eles não querem perder dinheiro, entendeu? Então, o negócio, o Campos Neto, ele responde dizendo que não vai vender, não vai atuar. Ao falar isso, ele abre a porteira para a especulação. Ele abre a porteira, né? O pessoal está perguntando até quando ele vai. Ele fica até o final desse ano. Então, justamente é isso que eu estava comentando aqui com a Ana, que como ele só tem 6 meses, ele está agindo como agora é o tempo que ele tem agora para implodir o Brasil. Né? O que ele quer fazer? Qual o plano dele? O plano dele é deixar que o dólar já salta ao Banco Central, literalmente. Eu acho que não é só simplesmente a declaração dele. Talvez a declaração dele é uma combinação e ele vai lá e só declara que já está combinado o efeito que eles querem galgar. E acho que é muito clara a direção política, desestabilizar o governo a ponto de fazer cair. De uma maneira ou de outra. Vão balançar essa árvore até cair. Aninha, deixa eu só trazer aqui a Laura, que chegou, para fazer companhia para a gente aqui. Olá, Laura. Bem-vinda. Laura Capriglione, jornalista. Como é que vocês estão? Miguel, depois eu quero trazer também os superchats que chegaram aqui. Pode trazer agora. Vou trazer que eu agradecer os superchats do Roberto. Paguei hoje aqui no Rio R$ 24,90, 5 quilos de arroz tipo 1. O arroz baixou, sim, mesmo sem importação. Vitória, viva. Caro ainda assim, né? Membro, por 47 membros aqui, a gente tem... Chegou mais, Sara, chegou mais. Chegou a mais de 30. Tanto que o Lula fala, não, o arroz tem que vir para R$20, né? Mas aí você tem o gesto de político de recompor os estoques da Conab já faz recuar a especulação. Esse pessoal não entende, porque você tem arroz no Brasil, não tem falta de arroz no Brasil, propriamente. Você tem especulação, por isso que é importante a Conab ter estoque, porque aí se alguém pensar em especular, aí o governo entra e vende estoque. É para isso que serve o estoque regulador para alimentos básicos. Desculpe, Ana, estava lendo aí, né? Sim, rapidinho, o Saulo, agradecer ao Saulo, que é membro há bastante tempo, e mandou: os senadores deveriam convocar Campos Neto para explicar esse ataque especulativo sobre o câmbio. E aqui, o Hussein Brasil tem 2 superchats. Obrigado, Sara, por sua batalha por Assange. Vamos falar disso daqui a pouco. Daqui a pouco vou falar. Tem todo um papo que eu quero bater com a Sara sobre o Assange ainda aqui. Falando já. Sara, R$24 em 5 quilos não é caro, não. Estava R$35, já baixou. Eu sei, recebo BPC. Obrigado, Vera, pela informação. Graças a Deus, né? O Brasil está aí, inflação controlada. Laura, quer fazer um comentário sobre Campos Neto? O Campos Neto é aquilo que a gente está falando faz um tempão já, né? Ele é o sabotador geral da República, né? É o porta-voz dos interesses do mercado financeiro e é o porta-voz da TV Globo. Vamos falar a real, né? Quer dizer, quando você vê o noticiário da TV Globo falando sobre a taxa de juros, você tem certeza que o Lula tem que ser colocado em praça pública e ter um pelotão de fuzilamento em cima dele. Porque toda a culpa da taxa de juros e do dólar subir, e do não sei o que lá, é do Lula. É porque o Lula falou, gente, precisamos investir nos pobres. Gente, é uma loucura isso, entendeu? O Lula... eu acho, e sinceramente, eu acho que nós estamos respondendo muito mal, porque eles continuam tratando investimento no povo pobre, investimentos sociais, investimentos em saúde, educação e tal, como se fosse... olha, isso aí o Lula está abrindo as burras para financiar o desperdício de dinheiro público, quando, na verdade, esse dinheiro público
está sendo usado para melhorar a situação de vida do povo, que está melhorando. Então, eu acho que a gente está pecando ainda por isso, porque ainda nós não estamos respondendo à altura dessa acusação de que o governo Lula é perdulário. Perdulário o quê? Ele tá defendendo os interesses do povo pobre, ele está abrindo, como ele anunciou nesse final de semana aqui em São Paulo, vai abrir uma universidade em Itaquera, vai abrir um Instituto Federal de Educação na Zona Sul, no Jardim Ângela, que era o lugar mais triste do mundo, que é o Jardim Ângela em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo, era simplesmente o lugar que mais matava pessoas pobres no mundo, mais do que no Líbano, mais do que em um monte de lugares em guerra. Então, eu acho que a gente precisa explicar melhor, entendeu? Isso para as pessoas, o que é que o governo Lula, por que é que o governo Lula está gastando? Ele está gastando com o mensalão, ele não está gastando, porque eles juntam isso tudo num amálgama perverso, entendeu? Porque pega a memória que eles mesmos criaram de um governo corrompido e tal, não sei o quê, coisa que nunca foi, né, na verdade, e juntam com essa história de que o governo está gastando muito. Está gastando muito significa que está desperdiçando muito, significa que o governo é ruim. Então, eu acho que a gente tem que explicar didaticamente para o povo o que é que está acontecendo. É um mega ataque especulativo. E o homem que é o centro dessa história se chama Campos Neto. Agora, sem prejuízo dos apresentadores dos telejornais da Globo, né, que são as caras de luto que eles fazem quando falam sobre os gastos sociais do governo Lula, é impressionante, entendeu? Então, eu acho muito importante a gente tentar esclarecer o povo sobre o que é que está acontecendo, entendeu? O Lula, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades e tal, não sei o quê, continua investindo no povo pobre, na recuperação do salário mínimo, na recuperação das aposentadorias e por aí vai, entendeu? Então, eu acho que é isso. É a grande fake news, vamos falar real, né? Porque fica todo mundo falando em fake news e tal, não sei o quê. A grande fake news da imprensa golpista, a mesma imprensa golpista de sempre, é dizer que o governo Lula joga dinheiro pela janela, joga dinheiro para a corrupção, joga dinheiro para todo mundo. Então, eu acho que a gente precisa explicar isso para que as pessoas entendam que o que nós estamos vivendo hoje é simplesmente isso, um ataque especulativo, olha, eu vou dizer, um dos mais graves que a gente já recebeu no último período, porque é de todos o mais injustificável. A um tal ponto, eu não canso de dizer isso, que a Miriam Leitão, essa mulher assim que fez parte de toda a articulação golpista, a Miriam Leitão é a primeira hoje a dizer não é para tanto, gente. O aumento do dólar não é para tanto, o aumento da taxa de juros não é para tanto, entendeu? Porque está sendo inventada uma crise com claríssimas intenções golpistas, né? Então, acho que é isso. Laura, a gente fica criando um terrorismo fiscal, acho que o problema maior é esse, porque o Campos Neto, ele veio com essa história. Ele repetiu isso hoje, agora, está no evento aí falou a incerteza fiscal. Não tem incerteza fiscal nenhuma. Qual é a incerteza fiscal, gente? A Receita brasileira está batendo recorde todo mês, recorde de arrecadação. É porque eles querem que o governo corte gastos. Só que eu falei que era antes. Vai cortar gasto aonde? Eles falam como se o Brasil fosse uma Suécia, com programas sociais maravilhosos, que pudesse cortar. O Brasil não tem onde cortar, pelo contrário. O Brasil está no limite. Os programas sociais do Brasil são simples. BPC, Bolsa Família, são todos simples. Os salários de servidores não são... Você tem uma casta de servidores do Banco Central e tudo, mas
Os servidores, professores universitários, não ganham grandes salários. Não tem como cortar, na universidade, não tem como cortar na educação, não tem como cortar na saúde. Então, eles ficam criando uma narrativa de que tem que cortar. O que o Lula está defendendo é o seguinte: não, você tem que aumentar a economia. Porque o gasto de um governo é medido pelo percentual sobre o PIB. Eles sempre fingem esquecer isso. Né? É isso. O PIB tem que crescer para o percentual cair em relação. Eles esquecem isso, eles querem só cortar sem pensar na economia. O exemplo deles é o Milei, é o Javier Milei, que está devastando a economia da Argentina. Já trouxe os gráficos aqui. Está devastando a economia. Isso do governo dele, agora, dos primeiros 4 meses, atividade econômica caindo, produção industrial desabando, pobreza explodindo, o desemprego aumentando. Eles querem isso para o Brasil. Isso que eles querem. É isso que eles querem. Deixa eu organizar. Vamos organizar a live aqui, Aninha. Vamos passar a palavra aqui para a Sara, para a gente fazer falar para finalizar um pouco o nosso. Ô, Miguel, eu acho que a gente podia passar para a Sara falar sobre o Assange. Vieram vários comentários aqui, eu queria colocar, porque eles são tão bonitos. Olha só esse, Edilene. Vera, está conversando, eles estão conversando lá no chat entre eles, mas ela fala: Vera, quando soube da liberdade do Assange, foi uma alegria e me veio na mente a Sara Vivaco. Isso porque a Vera tinha falado o seguinte: eu olho para a Sara e me lembro do Assange. Viva Assange, viva todos que lutaram, como nós, pela sua libertação. Acho que a gente podia passar para a Sara comentar um pouco dessa libertação aí histórica, mas cheia também de confusão, né, do Assange, que a gente precisa também entender bem e entender o apelo da própria esposa dele, né? A gente até trouxe um tweet, deixa eu ver se eu tenho esse tweet aqui, um tweet da esposa dele falando justamente... Não, ainda não é esse aqui. Esse aqui é outra pauta. Bom, não vou colocar para a gente não perder tempo, mas um tweet dela falando: olha, a batalha não terminou. Pois é. Laura, jornalistas livres, né? Eu te conheço de lá, eu sei que sua trajetória é maior que essa. Miguel e Ana. A campanha, apesar de que eu tenha iniciado a minha empreitada jornalística basicamente por acaso, por causa da causa do Assange, né? Meu papel, na verdade, era um papel de bastidor dentro da campanha de Londres. E era uma situação que às vezes era muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu tinha coisas que eram de alta confidencialidade e eu não podia contar para o público, eu tinha que filtrar muito bem aquilo que eu precisava informar o público. Então, era sempre uma situação, para mim, um pouco tensa, de também... todas essas lutas, existem muitos conflitos internos. Por exemplo, o papel da América Latina, eu acho que é um papel que é importante eu falar aqui, e que foi um papel de luta de ringue dentro da campanha. Então, tem muitas coisas que hoje eu consigo e eu posso falar porque ele está livre. E eu, para falar a verdade, eu duvidei desse momento praticamente o tempo todo, mas eu acho que a fé de todo mundo é testada, né? Acho que até assim, os grandes religiosos têm sua fé testada, os grandes idealistas têm sua fé testada. E em muitos momentos eu tinha certeza que eu lutava só porque era a coisa certa, porque eu não vi esperança nenhuma para o Assange. Eu achava que o destino dele era uma prisão americana, e com boas razões. Bem, Assange, acho que todo mundo aqui sabe, né? Ele é perseguido pelas revelações que ele fez pela própria boca do Império, os crimes de guerra nos Estados Unidos, perpetrado pelos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, os indiciamentos e a tortura nos campos de Guantánamo Bay, os cabos diplomáticos. E esses documentos, eles começam a servir até como prova legal dentro das cortes. Por exemplo, os primeiros agentes da CIA que foram indiciados foram indiciados através dos vazamentos do Wikileaks. Muitas das pessoas que estavam presas em Guantánamo Bay foram retiradas de Guantánamo Bay através dos leaks do Wikileaks, porque os advogados sequer sabiam o nome dessas pessoas. Muitas delas eram inocentes, crianças, velhos. E tem também o caso da guerra dos drones, que o Obama estende a guerra dos drones, e através desses vazamentos, as vítimas, mais de 500 famílias puderam ter algum tipo de ressarcimento,
Fora que a única justiça que resta para essas pessoas que foram abduzidas, torturadas, sequestradas, esses civis, é a memória histórica, é a justiça restituída de contar a história delas. O Iraq Body Count, é uma ONG, contou que, na verdade, tinha 30 mil outros civis que foram abduzidos, que foram torturados e sequestrados no Iraque, que nunca ninguém falou deles. Então, o Assange tinha que ser perseguido. Ele foi mexer com o que tinha... Ele trouxe a prova cabal. Se antes a gente achava que era uma possibilidade ou era verdade, ele trouxe a prova da boca do império. Então, ele é perseguido, fica mais ou menos 14 anos de uma forma, de carceramento de outra, e hoje ele consegue um acordo. Esse acordo já estava acontecendo há muito tempo, desde agosto do ano passado. Eu lembro que meu colega Pedro Zambarco entrevista o agente da CIA, John Kiriakou, e o John Kiriakou, que estava em contato com a gente, solta que existia um acordo. Eu falei, meu Deus, o John Kiriakou abrindo a boca. E não era para ele falar isso, eu aviso para o editor-chefe do Wikileaks. E depois a gente deixa o assunto morrer e aí traz isso especulativamente. Então, esse acordo, ele já existia, era a única saída, praticamente, que era realmente visto do Assange, um acordo legal, onde ele fala que se admitiria culpado de alguma coisa que a gente não sabia o que era. Só que esse acordo, por muitas vezes, ficou gelado. Ele não movia para frente. Ele não acontecia. E, de repente, no último mês, o Departamento de Justiça americano resolve impulsionar. Esse acordo, o Assange é um homem livre. O que isso implica? No acordo, o Assange se diz culpado de ter recebido, de ter solicitado, recebido e publicado os documentos secretos da Chelsea Manning. Ou seja, ele se declara culpado de algo que não é crime, uma atividade tipicamente jornalística. E que os Estados Unidos, pela primeira vez, condenam um jornalista através da lei da espionagem, ou seja, o jornalista é tratado como um espião. Então, o que nós temos aqui em termos de vista do jornalismo, é o pior, excepcionalmente mau acordo para o jornalismo mundial, porque hoje os jornalistas de segurança nacional podem temer que, se eles fazem a típica atividade jornalística de receber, de solicitar, receber, discutir com a fonte e publicar, eles podem ser perseguidos pelos Estados Unidos e, quem sabe, até por um outro país, por uma Arábia Saudita, algum outro país. Então, do ponto de vista jornalístico, o acordo que o Assange assina é um acordo absolutamente estarrecedor para nós. E, do ponto de vista individual, é um ótimo acordo, porque ele não vai servir mais nenhum dia na prisão, né? Já fica computado os 5 anos que ele ficou na prisão de Belmarsh. Ele não pode ser requisitada a extradição dele em nenhuma outra forma. É como assim, a pessoa foi condenada, sentenciada, cumpriu a pena e agora não deve mais à justiça. E a justiça não pode perseguir mais. Com 2 pequenas restrições, que ele não pode pedir informação, nem ele, nem através de terceiros, sobre o caso criminal dele. Lógico, os Estados Unidos jamais a soltar isso. E ele possivelmente não pode nunca mais pisar em território americano, ou ele será extraditado, terá seu visto negado. Então, essas são as implicações. Do ponto de vista individual, é um acordo muito bem feito, foi feito pelo Barry Pollack, que é o advogado criminalista dele. Assim, eu posso dizer assim, que se eu tiver um problema, eu quero que o Barry Pollack me defenda, porque foi realmente um acordo extraordinário. Mas a gente sabia que para o Assange era isso, ou era um grande risco de uma corte britânica. Tem muitas pessoas que perguntam assim, mas por que isso é bom para os Estados Unidos? É ruim? Eu tenho certeza que é ótimo para os Estados Unidos. A Casa Branca, Departamento de Justiça, Departamento de Estado, jamais libertaria o Assange se a conta não fosse mais barata ou mais beneficiosa para eles. Então, nós temos, por exemplo, um presidente Biden que está embolado num ano eleitoral, você traz um preso político, começa a sair todos os babados, os problemas, as revelações de guerra no ano eleitoral. Não sei se isso era interessante para o Biden. Como também para o Biden pode ser vantajoso se reconciliar com parte da sua base, tá vendo? Da sua base eleitoral. Eu sou um homem democrata, ao contrário do Trump, que indiciou o Assange. Eu não acredito que vale a pena
aplicar todos os meios para poder incriminá-lo. E o Trump sai agora recentemente, numa entrevista, falando que iria perdoar o Assange, como se ele não fosse o que indiciou o Assange. E eu acho que o Biden, isso também para o Biden é interessante esvaziar essa fala do Trump. Esvaziar esse pedido e se diferenciar do Trump nisso. Claro que existem outros fatores. Dentro do Departamento de Justiça americano, existem contradições. Por exemplo, quando Garland assume, ele faz novas diretrizes, onde tentando dizer que não era possível, deixando dizer que a lei de espionagem não podia ser usada para incriminar jornalistas. Então, ele já estava dando uma brecha aí. E o Barry Pollock viu essa brecha e resolveu explorar ela. Ou seja, nós temos aqui uma oportunidade. Saiu Trump, entrou o Partido Laborista na Austrália. São tantas contingências que têm que existir e serem aproveitadas para levar o barco nessa direção. Então, aí eles percebiam que ia haver contradições aí dentro. Havia a linha dura que queria perseguir o Assange a todo custo, e havia aqueles que achavam que existia um certo pragmatismo político, realpolitik. E uma coisa muito importante que eu quero dizer, qual que é o papel da América Latina nisso? Eu acho que é um papel muito relevante, mais relevante do que será reconhecido. Quando a gente entra, quando estava nessa campanha, o Assange é preso, a campanha europeia ela era uma campanha morta. É uma campanha que nunca decolou, na verdade. Nenhum cabeça de Estado europeu nunca falou em favor do Assange. Pelo contrário. Nos parlamentos europeus, o apoio era residual. Era um A do Die Linke na Alemanha, um B. Era um risco político falar do Assange. A mídia já tinha difamado para depois silenciar. A campanha europeia nunca aconteceu. As ruas aqui sempre foram vazias, sempre os mesmos ativistas, muito pouca gente, eu estou falando aqui com toda a franqueza. E a campanha americana nunca existiu. Nos Estados Unidos, muita gente não sabe quem que é o Assange. Então, houve um momento que ali, quando tem uma virada eleitoral na América Latina, o editor-chefe do Wikileaks percebe e fala, precisamos ir à América Latina. E dentro da campanha, muita gente discordou. Uma pessoa até falou, o que você vai fazer com um bando de velho da América Latina? Então, a gente fez esse tour contra toda a corrente que existia dentro da própria campanha para a gente não fazer, com muitas incertezas, até mesmo com certo nível de sabotagem, e a gente pegou a Mari Chamorro, que está aqui, foi responsável por fazer o contato com o presidente Gustavo Petro e com os parlamentares da Colômbia. Nós fomos recebidos, então, pelo Gustavo Petro. Pela primeira vez, um presidente, um cabeça de Estado, recebia o Wikileaks. O Obrador já tinha recebido o pai do Assange, que é muito diferente. É uma questão humanitária. Você recebeu o Wikileaks, você está recebendo a instituição que fez aqueles vazamentos. Você está declarando o Assange um preso político, e eles o fazem expressamente. E eles se colocam numa posição de afronto diplomático aos Estados Unidos, ao Reino Unido, que prendia o Assange. Foi algo muito grande. Logo depois, o Lula nos recebe. O dia depois que o Lula recebe, o primeiro-ministro australiano, sempre muito calado, muito bem comportado, sai do parlamento australiano e fala, enough is enough, já basta. Precisamos encerrar o caso Assange. Não concordo com o que o Assange fez, mas nós estamos fatigados. Isso está virando um problema doméstico com os nossos aliados. E aí a campanha da Austrália começa. A campanha da Austrália, ela no início era fraca, ela já estava ganhando um certo momento. E aí ela ganha um momento ainda maior quando o primeiro-ministro fala. Você tem uma convenção de vários partidos a partir desse momento e começa a ganhar força nas ruas. A campanha da Austrália, ela realmente existiu, ela realmente criou uma pressão política. Mas aí nós temos, por exemplo, o Lula depois, ele vem ao Reino Unido, em solo britânico, na coroação do rei Charles, dá a mão para o Rishi Sunak,
e diz que Assange é um preso político britânico. Isto é um marcador. Depois, a nosso pedido, o Lula leva uma carta ao Papa Francisco, que 3 dias depois resolve receber a esposa do Assange, que há 10 anos tentava se encontrar com o Papa Francisco. Não bastando, Lula, claro que junto com o Itamaraty, né, eu tive várias conversas, eu tive algumas conversas ali dentro, inclusive Celso Amorim me recebeu muito bem. Eles colocam, o Lula fala, é o único e o primeiro cabeça de Estado que numa tribuna internacional, na Assembleia da ONU, Assembleia Geral de Setembro, ele fala, o Assange é um preso político, está na hora de libertar. Então, aí, depois que o Lula nos recebe, a Cristina Kirchner recebe, o Alberto Fernandes recebe, o Luiz Arce recebe, o Obrador, que não queria receber o Wikileaks por nada, recebe o Wikileaks com o Biden lá dentro dos Estados Unidos, pede para ser em off, depois liberta. Então, a campanha, depois desse tour da América Latina, a campanha vira. Vira tudo. E é o pontapé que se precisava. Então, eu posso dizer com muito conforto, com quem estava lá dentro, que a América Latina inaugura a posição geopolítica de Assange como preso geopolítico. E nós já tínhamos um know-how acumulado, um entendimento acumulado do que a CIA é capaz de fazer e o que o Lawfare acaba de fazer. Assange não sai livre como Lula, pela porta grande, exonerado, inocentado, como o maior estadista, talvez, dos nossos tempos. Ele não sai assim, ele sai como um homem culpado e com um problema do jornalismo. E a gente, no Brasil, a gente tinha esse know-how. O Lula venceu uma guerra híbrida contra os Estados Unidos. Eu gostaria de saber quem venceu até hoje. Então, a América Latina teve um papel, ainda que indireto, definitivo e decisivo na libertação da Assange. E a América Latina ela foi muito importante com o Rafael Correia, né? Lá atrás. Claro, ainda tem essa, Ana. Então, como se faz um volta, né? À origem. Quem protegeu a Assange foi Rafael Correia por muitos anos, né? Presidente do Equador. Exatamente, um paísinho desse tamanho, peitando os Estados Unidos, o Reino Unido ameaça, manda uma carta ameaçando invadir a Embaixada do Equador, com o Assange lá dentro. Se o Rafael Correia declarasse ele o asilo político, o Rafael Correia vai lá no outro dia e declara o asilo político. Então, a América Latina teve um papel enorme na libertação do Assange. Se sei lá, se ele seria libertado mais cedo, mais tarde, por outra coisa, eu não sei, mas eu tenho certeza que o nosso papel foi decisivo e foi a coisa certa. E fico muito satisfeita de ter podido participar disso, e hoje eu acredito menos nas causas impossíveis, quanto é que agora eu acho que a Palestina tem que ser a nossa grande causa impossível.